Bom dia, traders, tudo bem? Fábio Cruz falando, tô aqui para mais um pré-mercado. Hoje é dia 9 de dezembro de 2020, são 7h47 da manhã, tô no gráfico do mini dólar futuro, time frame de 5 minutos. Bom, vou pegar a caneta aqui para mostrar para vocês, mas o mercado, ele abriu, né, exatamente aqui, ontem. Então, a gente projetou que ele fosse descer para vir buscar a região do ajuste, o que de fato aconteceu, tá? Ele veio aqui testar a região do ajuste pela manhã, ficou um pouco lateralizado. Para quem opera a estratégia do ajuste, né, uma das nossas estratégias disponíveis aqui na GT Invest, uma das estratégias que mais utilizamos, eu vi um gatilho de entrada muito interessante aqui, né? Por volta das 11 horas, você conseguiria ver uma operação aqui, ó, vou até detalhar um pouco melhor, nesse martelo. Quando você possivelmente visualizasse o preço chegando até aqui e deixando um candle com corpo pequeno, mas com pavio grande, você poderia projetar uma entrada após o rompimento da máxima desse candle que você considerou o candle gatilho, desse martelo, tá? Então daria para ter pego 3 pontos, que é o que a gente busca de risco-retorno nessa estratégia, exatamente aqui. Tá? Depois que o mercado ele ficou lateralizado, ele chegou a vir testar a mínima do dia anterior, né? Então é bem importante a gente observar esse comportamento. Ele chegou a vir testar a mínima do dia anterior. Como vocês sabem, essa linha aqui amarela é a mínima do dia anterior. A linha vermelha as linhas vermelhas são as regiões, né, da mínima do dia anterior. Então o preço ele veio trabalhar aqui nessa região, né? Acabou tendo um candle aqui engolfando o candle anterior que vinha sendo um candle de baixa. Então isso é um comportamento de que o preço ele não quer negociar daqui para baixo. Eu não recomendaria uma entrada aqui porque eu não visualizei um gatilho tão claro quanto, por exemplo, eu visualizei aqui no ajuste, né, que eu acabei de comentar com vocês, um candle com um pavio muito grande e um corpo pequeno. Aqui eu visualizei um candle de força, né, vendedora, esse candle vermelho, e depois um candle de força compradora, mas a gente não visualiza pavis, não tem indícios de que o preço vai negociar daqui para baixo. Então, por conta disso, eu particularmente não faria essa entrada, mas eu tive mentorados que fizeram essa entrada, né? Esse candle aqui, ao romper a máxima do candle anterior, poderia ter dado um gatilho de entrada para pegar 3 pontinhos aqui no nosso setup da mínima também, da máxima e da mínima, tá? Que é mais uma das nossas estratégias aqui da GT. Depois o preço ele teve o comportamento de subir bastante, né? Até dar um zoom aqui um pouco maior. Ele acabou subindo bastante, voltou a trabalhar ali na região do ajuste, né? A gente sabe que o preço ele tende a ficar trabalhando muito na região do ajuste, esse é um comportamento que a gente visualiza todos os dias. Começou a formar topos e fundos ascendentes, né? O que projetaria uma subida no mercado, que de fato aconteceu. Se a gente for visualizar aqui, o mercado ele subiu bastante, fazendo novamente topos e fundos ascendentes. Então a gente conseguiu observar que depois quando o ajuste do dia ele modificou, né, às 4 horas diariamente o ajuste do dia ele passa a ser modificado para essa posição aqui, a gente acabou percebendo o mercado trabalhando novamente aqui dentro dessa região, tá? Uma outra estratégia que a gente utiliza muito, que inclusive a gente tem um e-book gratuito sobre ela, é a estratégia de cruzamento de médias, né? Então ontem a gente conseguiu observar que exatamente aqui nesse ponto teve um cruzamento de média, tá? Né? No time frame de 5 minutos. E que se você fosse observar, o mercado ele já vinha subindo bastante, tá? Então eu sempre falo para todos os mentorados para que observem muito bem o contexto de mercado, né? E o contexto de mercado aqui foi o seguinte, o mercado ele já vinha subindo bastante, ele fez uma retração, ele fez um pullback aqui antes de seguir subindo. Então, exatamente nesse momento a gente conseguiu ter um cruzamento de médias, mas aqui poderia ser uma entrada, é o que eu costumo sempre dizer, a gente projeta uma entrada no cruzamento de médias após um pullback. Então a gente espera o preço cruzar para depois ele fazer um pullback para depois seguir na continuidade do movimento. Se você conseguisse visualizar esse pullback aqui nessa região, né, logo que após cruzou ele ficou um pouquinho lateralizado, você poderia buscar uma entrada após o rompimento, né, de algum desses candles aqui que você poderia porventura considerar candle gatilho para projetar ali a busca pelos 15 pontos, tá? Mas
Reconheço que essa não era uma operação tão fácil de visualizar, já é uma operação que se estende aqui pelo período das 3, 4 horas da tarde, e como nós da GT Invest temos a metodologia de operar somente no período da manhã, não é uma operação que eu fortemente recomendaria, tá? Por hoje é só, pessoal. Lembre-se sempre de operar somente dentro de cenários favoráveis, lembre-se sempre de operar somente seguindo a sua meta mensal, as suas metas semanais. Vamos evitar de ficar exposto no mercado o dia todo, vamos buscar operar somente no período da manhã, vamos buscar operar quando o mercado tende a estar com uma volatilidade maior. E mesmo no período da manhã, nesses últimos 2 dias, eu já tenho percebido uma queda de volatilidade, já tenho percebido os investidores tirando um pouco o pé. Então é fato que a gente tem que redobrar o nosso cuidado para não tomar nenhuma decisão que seja equivocada, tá? A gente sempre recomenda alguns hábitos, a gente sempre recomenda que os nossos mentorados façam o diário pré-mercado, que é uma técnica bem interessante para te trazer ali para o momento presente, para te manter mais concentrado, para te manter mais ativo, para te manter com um nível de atenção maior. Essa é uma das estratégias que a gente utiliza, um dos hábitos que a gente tem e que nos ajudam muito a nos manter concentrados para tomar melhores decisões, tá certo? Dúvidas sobre o nosso programa de formação de traders do GT Mentor Premium, vocês podem me chamar no direct, assim como se você não tiver ainda acesso a esse e-book gratuito de cruzamento de médias, eu também quero disponibilizar ele gratuitamente para você, só me chamar no direct. E qualquer dúvida adicional, me mandem mensagem aqui que eu vou ter o prazer de esclarecer para vocês, tá certo? Por hoje é só, ótimo dia, bons trades a todos, um grande abraço.